Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos juntos, firme e forte aí. Sejam todos muito bem-vindos à aula de Educação Física. Niltinho, professor Niltinho, continuação do futsal. Beleza? Vamos lá então, pessoal. Estamos juntos aí para conseguir aí os melhores objetivos das nossas videoaulas. Neste volume vamos continuar refletindo sobre as relações entre as práticas corporais e a criatividade. A criação do futsal é um exemplo da capacidade criativa do ser humano. Diante da dificuldade de encontrar campos de futebol disponíveis, os jogos foi desenvolvido dentro das quadras de basquete, o que originou-se uma nova modalidade esportiva. As danças populares e as modalidades de ginásticas que serão estudadas nas próximas aulas também são práticas que demonstram a capacidade de criação e recriação da cultura corporal. A criatividade envolve aspectos individuais e sociais e ambos são importantes. Estudiosos e cientistas e artistas só atingem determinado grau de criatividade quando estão em um ambiente que ajuda neste processo. O músico Amadeus Mozart é um exemplo. A época na qual viveu e as relações de toda a família com a música possibilitaram que ele desenvolvesse sua criatividade ao máximo. Além disso, toda a família com a música possibilitaram que ele desenvolvesse sua criatividade ao máximo. Além disso, para o trabalho criativo é preciso dominar as técnicas necessárias e questionar os conhecimentos já existentes com o estudo e disciplina, visto que o objetivo é aprimorar ideias que causem impacto social. Portanto, para desenvolver a criatividade, é fundamental saber a história, as regras, os fundamentos e a dinâmica das práticas corporais, pois só é possível recriar aquilo que se conhece e, para isso, o estudo e a vivência das práticas são fundamentais. Aqui nas conexões, pessoal, o autor quer dizer para nós criar e recriar. Criar é quando você tem uma criação de alguma ideia que possa ser benéfica para todos integrantes daquela equipe, certo? Só que criar é a mesma coisa que você fazer. Então, para você criar, você tem que vivenciar e saber que aquilo vai dar certo, né? Então, você tem que ter esses fundamentos. Você tem que conhecer, você tem que fazer, você tem que saber da história daquilo que você está fazendo, você tem que vivenciar, que são umas práticas fundamentais para que você possa ser criativo dentro das modalidades que você está praticando, certo? Mozart é um músico, né, que na época vivenciou muito, estudou, teve criatividade ao máximo de fazer o seu trabalho e com isso ser tão famoso até hoje, até nos dias de hoje, tá certo? Tá na página 6 da apostila de vocês. Olha só, rimou. Página 6, apostila de vocês. Fundamentos do futsal. Para praticar o futsal, como qualquer outro esporte, é preciso dominar alguns fundamentos específicos. Nas próximas aulas, você e seus colegas terão a oportunidade de aprender alguns deles, como a condução de bola, o passe, o domínio, o chute a gol e vivenciá-los. É importante lembrar que quanto melhor dominar os fundamentos, maiores serão as chances de praticar o esporte e aproveitar ao máximo as possibilidades de satisfação, integração e recriação ligadas a esse esporte. Então, pessoal, fundamento é muito importante em qualquer área que você for trabalhar, que você for fazer. Desde que seja área de estudo, tudo isso tem que ter um fundamento, um procedimento, uma preparação para que você possa dominar os conteúdos da forma mais prazerosa que você conseguir. Então, pessoal, quanto mais domínio você tiver, quanto mais dedicação você tiver, quanto mais integração você tiver dentro dos fundamentos, mais habilidade você vai adquirir, certo? Então, tudo isso é treinamento exaustivo. Atletas de alto rendimento, eles têm treinamento, às vezes, em 2 períodos. Eles têm
uns profissionais da qualidade física, que eles vão fazer alguma coisa de regenerativo. O que é regenerativo? Ele tem um treinamento intensivo hoje e amanhã ele tem uma regeneração, a recuperação muscular. Tá? Então é isso aí que é um regenerativo. Você tem uma regeneração, você tem uma recuperação dos seus músculos usados naquele treinamento. Beleza? E quanto mais você domina esses fundamentos, que é o passe, o drible, o domínio, e vivenciá-los, você cada vez mais vai ficando mais habilidoso e mais dentro das equipes, né, que formam uma equipe. Provavelmente, mesmo que você não tenha tanta habilidade, mas se você tem um bom passe, um bom domínio, você está dentro do time. Se você tem talvez você não tenha nada disso, mas você tem um chute forte, também você está no time. Então, o treinador ele vai olhando as suas características dentro do treinamento, do fundamento, e com isso vai colocando você dentro daquela na tática dele, na estratégia dele, do time dele, dentro daquelas funções que você tem. Por exemplo, o chute forte, você vai ser considerado o batedor de falta, o batedor de escanteio, o batedor de pênalti. Então tudo isso você vai poder dominar dentro dos fundamentos específicos de cada treinamento ou de cada aula. Dentro da escola nós só vamos poder vivenciar e às vezes vamos fazer alguma competição, mas voltado para a área escolar. Alguma competição que a gente pode fazer é o interclasse e a gincana quando tem, tá certo? Quando tem, que eu quero dizer, este ano não está tendo em função da pandemia. Condução da bola. A condução é um dos fundamentos técnicos mais importantes do futebol. Ela pode ser definida como a ação de levar a bola a diferentes espaços da quadra, controlando-a e mantendo-a sob o seu domínio. Para realizar essa tarefa, o jogador não pode utilizar muita força, pois pode perder o controle da bola. Então aqui o autor quer dizer o seguinte: quanto mais habilidoso você for, quanto mais você conseguir segurar a bola nos seus domínios, perto dos seus pés, mais você vai conseguir levar essa bola para invadir o campo adversário, usando a invasão aí, porque o futsal é um esporte de invasão, certo? Então esse domínio, aí você vai dar uma finta, vai dar um drible e você tem um controle da bola sempre perto de você. Aqui o texto também pede para a gente comentar com você sobre o fair play. E fair play, no meu contexto, não estou lendo o texto lá, mas no meu contexto é que você tem que ser solidário, que você tem, por exemplo, você perdeu a bola, acho que eu já comentei sobre isso, um jogador do São Paulo contra um jogador do Corinthians, teve um fair play, e esse jogador do São Paulo hoje está no Flamengo, que é o Rodrigo Caio. Não sei se foi na aula de vocês que eu comentei, mas o fair play ele pode contrariar a equipe adversária e favorecer a equipe que está em posse da bola, certo? Então o fair play é quando, por exemplo, o jogador machuca ou tem uma contusão dentro de campo, aquele jogador que está com a bola joga a bola para fora para que aquele jogador possa ser atendido, né? Isso é o fair play. Então é ser solidário e é ser profissional também dentro deste contexto fair play. Vamos ver aqui o que o texto diz para nós. Jogo justo em português, simplesmente isso. Se for falta, o jogador ele às vezes não fala que foi falta, ele sempre vai falar que não foi falta, aí ele está sendo antiético. Se ele fala que foi falta, os amigos dele também podem ter a retaliação contra ele e questioná-lo, certo? Então tem vários quesitozinhos que pode não acontecer o fair play em jogos coletivos. Ele é um acordo estabelecido nos esportes, buscando a prática de ações corretas e justas durante as disputas. Assim, mesmo que o objetivo seja a vitória, os atletas se comprometem a seguir as regras estabelecidas e a demonstrar solidariedade com os adversários. Então, pessoal, mesmo que seja para a vitória ou pela vitória, nós temos que ter o consenso ou a sabedoria que a gente precisa ser solidário com nossos adversários. A própria palavra já diz:
adversário e não é nosso rival. Acabou o jogo, todos se abraçam e parabéns para o vitorioso e também parabéns para o derrotado, pois se não tivesse o adversário não teria uma competição, porque uma competição coletiva tem que ter 2 grupos de pessoas, beleza? E é isso aí, futsal na veia. A condução classificado quanto à trajetória e quanto à execução. A trajetória pode ser retilínea ou sinuosa. Sinuosa é quando você muda de direção. Retilínea é quando você vai em linha reta em direção ao gol. E sinuosa é quando você faz algumas curvas, alguns fintas e mudando de direção com a condução da bola. A execução pode ser feita com a sola do pé, a sola da chuteira, com a parte interna ou com a parte externa dos pés. Então você pode usar o seu pé da forma que você acha melhor e que você tem mais habilidade. Entre as estratégias para executar a condução está o drible, que eu comentei com vocês, que é a ação de um jogador ultrapassar um adversário sem perder a bola. Leia essas dicas para a execução da condução de bola no futsal. Então preste bem atenção, pessoal. Mantenha a cabeça erguida. Tem muitos jogadores que olham para o chão em vez de olhar para frente, e aí ele acaba perdendo a bola porque está olhando para o chão e não vê o parceiro que está em melhor condição para ficar com a bola. Por isso possibilita uma ampla visão de jogo, Mantenha a bola próxima ao seu corpo. Preste atenção ao posicionamento do adversário e mantenha a bola longe do alcance dele. Preste atenção à posição do seu corpo. Quanto mais equilíbrio tiver, melhor será sua condução. Então isso você tem que ter. Quanto mais treino você tem, melhor você fica. Inclusive você não vai precisar olhar para o chão para ver a bola. Você simplesmente com um toque no pé, pela habilidade que você tem, você vai conseguir dominar a bola, você vai conseguir conduzi-la sem precisar ficar olhando para o chão. E com isso você está vendo seus parceiros, as colocações deles para você tocar essa bola ou simplesmente dar mais um finta ou mais um drible no seu adversário. Quinto, exercite a condução com as diferentes partes do pé. Conduzir ela com a parte de fora do pé, conduzir-la com a parte de dentro do pé, conduzir ela com a sola do pé. Isso tudo é fundamentos para que você fique melhor, com mais pegado a esses fundamentos do futsal. Realize a condução alternando os pés. Direito joga para a esquerda, esquerda joga para a direita, e aí você vai tendo cada vez mais habilidade na condução de bola. Página 6 da apostila de vocês. Beleza? Passe a forma de comunicação entre os jogadores de uma equipe. Por meio dele, o jogador passa a bola para um companheiro do time. A execução correta do passe é fundamental para que uma equipe tenha sucesso em seu objetivo, que é de chegar ao gol do adversário. Então, pessoal, o passe, por exemplo, hoje, não sei se vocês têm, para quem está ouvindo essa videoaula, para quem está assistindo esta videoaula, vocês têm percebido que a maioria dos goleiros de futebol de campo estão começando a sair jogando com os pés, driblando, sem dar aquele chutão para frente. No futsal, inclusive, já existe até o goleiro linha, que o goleiro vai para o gol e ao mesmo tempo ele pode estar jogando na linha, tá certo? Para quê? Para facilitar a execução da bola, e esse fundamento está sendo muito trabalhado com os goleiros. Os do futsal existe o goleiro linha, e no futebol de campo tem goleiro aí que joga até melhor do que muitos armadores aí que joga no time, certo? Então vamos lá para os passos. Podem ser classificados das formas descritas a seguir: distância, passe curto, um passe de 5 metros, passe médio de 5 a 10 metros. Então, por exemplo, você dá um passe de 8 metros, ele está dentro dos 10 metros, então está dentro do passe médio. Passo longo é quando você consegue dar um passo com perfeição para o seu parceiro,
o seu companheiro, com a distância de 10 metros, você consegue deixar ele na cara do gol com um passe perfeito, certo? A maioria de erro acontece no passe longo, porque a dificuldade é maior de você conseguir dar um passe perfeito numa trajetória aí acima de 10 metros. A trajetória dos passes pode ser rasteiro, pode ser meia-lua, ou pode ser parabólico, ou pode ser alto. Alto, você vai passar por cima de todos os jogadores e tentar com que essa bola chegue no seu atacante da melhor forma possível, certo? Parabólico é aquele que você faz por cima do seu adversário. Meia-lua, que é aquele que você passa por volta, muita gente fala que é um drible da vaca. O rasteiro é aquele que você é o mais usado no futsal. No futebol de campo nem tanto, mas no futsal é o mais usado, é o rasteiro. Beleza? Essas são as trajetórias. E a execução, você pode executar pela parte interna do pé, pela parte externa do pé, com o bico do pé, né? Você também pode fazer essa execução com o solado do pé, com a sola da chuteira. E os passos de habilidades, que é cabeça, ombro, peito, coxa, calcanhar, cavado. Cavado você dá um chutinho por baixo da bola e etc. Você só não pode colocar a mão na bola, certo? Não importa se é fora ou dentro da área. A única parte do corpo que você não deve usar sem ser o goleiro é as mãos, certo? Isso está na página 7 da apostila de vocês, beleza? Vamos lá. Já o domínio, também chamado de recepção ou controle de bola, pode ser caracterizado pela ação de receber a bola passada pelo companheiro, controlando-a perto do corpo. Um bom domínio da bola garante boa chance de seguir com o jogo, conduzindo, passando, driblando e chutando para tentar fazer o gol. Mas aí tem o goleiro que você também tem que ultrapassar. Você pode driblar o time inteiro. E aí tem o último obstáculo, que é vencer o goleiro, certo? Mas isso aí acontece muitas das vezes, e sempre o atacante ele tem um pensamento a mais, ele tem um QI a mais para conseguir fazer o gol e assim vencer o goleiro aí e conseguindo fazer o gol para a sua equipe. Os tipos de domínios dependem da trajetória percorrida pela bola após a realização de um passe. O jogador realizando o domínio de bola a meia-lua, certo? Vamos lá, chute a gol. Este importante fundamento do futsal pode ser definido com a ação de bater na bola com o pé, com o objetivo de enviá-la ao gol adversário. No que se refere à execução, há grandes semelhanças entre o chute e o passe. O que os diferencia principalmente são a força e a intenção. No passe, deve-se chutar a bola para o companheiro dominá-la. Já no chute a gol, a bola deve ser projetada com força e precisão necessária, deixando-a longe do alcance dos adversários. Os chutes podem ser classificados das formas descritas a seguir. Quanto à trajetória, nós já falamos no slide anterior: rasteiro, meia-lua e alto. Quanto à execução, parte interna do pé, a gente comentou também, parte interna do pé, parte externa do pé, bico do pé e dorso, peito do pé, certo? Então aqui praticamente foi com o chute, o que dá a entender que foi com a parte externa, com a parte de fora do pé, o chamado 3 dedos, certo? Mas vocês viram que já teve um atleta bloqueando aí na imagem antes da bola chegar ao goleiro, que seria o segundo obstáculo para que esse jogador que está realizando o chute pudesse vencer esses dois obstáculos e conseguir o gol, beleza? Página 8 nas conexões, o crescimento do futsal feminino é notável no Brasil. No Brasil, por exemplo, a Copa do Brasil, a Taça Brasil e a Supercopa, além do surgimento de ligas estaduais que fortalecem o futsal feminino.
O crescimento do esporte aliado à ampliação de equipes e torneios favorece a formação e o aumento da quantidade técnica das jogadoras. A seleção brasileira de futsal feminino conquistou muitos títulos nas competições sul-americanas e mundiais. Há jogadoras brasileiras atuando em equipes dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia. Muitas das nossas atletas têm seu talento reconhecido internacionalmente. Assim como acontece com o futebol de campo, a maior visibilidade é dada à modalidade masculina. Para mudar essa situação, é preciso que as grandes redes de televisão deem mais atenção ao futebol feminino, o que ajuda a ampliar o interesse do público dos patrocinadores e interfere diretamente no interesse das meninas pelo esporte. Incentivar as meninas na escola a praticar futebol também é importante, pois esse espaço acolhedor e plural auxilia a despertar e a estimular nas aulas a gosto pelos esportes. Pense nisso. Pessoal, o esporte feminino, como eu já comentei em outras aulas, ele é obrigatório. Qualquer clube que disputa a Série A ou qualquer campeonato que tenha pela federação, ele é obrigatório. Se não cumprir este requisito, o que acontece? A equipe, se não tiver uma equipe de futebol feminino, ela não pode participar dos campeonatos que existem nas federações, certo? Então é isso aí. Pessoal, se vocês têm o QR Code no celular de vocês, nós queremos que vocês abaixem esse aplicativo QR Code para que vocês possam usufruir deste aplicativo. Por exemplo, eu estou aqui na página 8 em conexões e tem um aplicativo do QR Code aí que tenho, parece um controle de videogame. O meu celular eu já coloquei no QR Code e tem aqui, isso que eu vou falar não está aí. Aí tem aqui explicando pra gente a participação feminina no futebol, certo? Historicamente e tal, a participação das mulheres no futebol foi marcada por uma trajetória de lutas e de conquista. No Brasil, as primeiras partidas, e aí vai para conhecimento de vocês, né, que tem aí no QR Code. E depois ainda tem uma pergunta aqui. Você acha que futebol é coisa de menina? Tá? Aí se vocês quiserem tirar uma foto, escrever, vocês podem fazer e enviar para mim. Mas não é obrigado não. Vocês só põem um aplicativo, o QR Code, adiciona o celular a câmera do celular de vocês e vocês vão ver que tem coisa interessante aí sobre o futebol, o futsal feminino. Beleza? Vamos para frente aí que já falamos bastante. Tá certo? Obrigado a todos vocês pela atenção. Para vocês aí que estão distante da gente, né? Como a gente tem falado aí durante este ano, foi um ano difícil para nós todos, mas vamos acreditar no poder transformador da educação e não esquecendo de deixar o like de vocês lá no canal do Liceu Paulo Freire AD. Muito obrigado, abraço a todos e uma ótima semana para vocês e todos os familiares de vocês. Fiquem com Deus, beijos e estou à disposição de todos vocês. Obrigado.